Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é quarta-feira, 21 de novembro, e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Hoje é o Dia Nacional da Homeopatia e esse é justamente o tema do nosso Bom Dia Saúde. Participam do programa os médicos homeopatas Roberto Debski. Doutor Roberto, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Agradeço, é um prazer estar aqui novamente com você. E também Selma Freire. Doutora Selma, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito bom dia. Muito bom dia, obrigada pela oportunidade. E a partir de agora, você também pode participar, fazer sua pergunta para os nossos convidados, através do nosso WhatsApp, que é o 13 98877 9496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos simultaneamente ao vivo. Doutor Roberto, o que é a homeopatia? Homeopatia, a gente gosta de dizer que é uma especialidade médica para reforçar, não é? É reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, pela Associação Médica Brasileira, há cerca de 30 anos, e é uma área de atuação na medicina que tem mais de 200 anos, que vem tratando as pessoas no mundo inteiro, milhões de pacientes, 500 milhões, né? São usuários de homeopatia na atualidade, ou mais no mundo todo. Ela vem sendo usada nesse tempo em doenças epidêmicas, quando nem existiam antibióticos, né? Então a homeopatia está todo esse tempo trabalhando de uma maneira preventiva e também curativa, não é? Ajudando as pessoas a adquirir novamente a saúde e buscar a qualidade de vida, através de medicamentos preparados de uma maneira diferenciada. Maneira diferenciada. Que maneira é essa, doutora Selma? Cada pessoa tem os seus medicamentos de acordo com a sua individualidade, sua maneira própria de reagir. Entendeu? Então, assim, para escolher o medicamento homeopático, você tem que conhecer mais sintomas do indivíduo do que na medicina convencional, que você precisa só dar um diagnóstico clínico e você dá a mesma medicação para todas as pessoas. Na homeopatia, não. Além do diagnóstico clínico, você vai ver as reações de cada pessoa, ou conhecer mais do indivíduo para fazer uma escolha de um medicamento que realmente, aplicando a lei da semelhança, ele traga um impacto positivo. A gente pode dizer que a homeopatia é um tratamento personalizado. Sim, porque, por exemplo, vamos dar um exemplo simples, não é? Você tem uma dor de cabeça e aí, sei lá, você tem uma amiga que também tem dor de cabeça crônica. Aí você fala, ó, eu tô com dor de cabeça, então toma esse medicamento. Você, Sim. às vezes, toma o mesmo medicamento. Não Exato. deve, a gente desaconselha a automedicação, né? Mas, às vezes, as pessoas fazem isso. Na homeopatia, isso não é possível. Por quê? Porque cada pessoa tem um sintoma de dor de cabeça diferente da outra. Uma enxaqueca é diferente em mim do Sim. que no outro. Então, para uma pessoa pode ter uma dor pulsátil lateral junto com fotofobia, náusea. Outra pode ter uma dor no topo da cabeça, em aperto, né, com ao mesmo tempo a respiração ofegante. Enfim, os sintomas diferentes, você vai dar um medicamento diferente. Ah, mas não é enxaqueca, não é dor de cabeça igual? Não, é bem diferente. Porque existe a sua dor de cabeça, a minha, e cada um de nós vai ter sintomas que vão individualizar. E aí você vai pegar esses sintomas e achar o medicamento homeopático que se encaixe com isso, que é diferente para cada pessoa. Questões, por exemplo, emocionais, né? Hoje a gente sabe que a gente vive uma epidemia de depressão, síndrome do pânico, que leva muita preocupação, inclusive com o aumento de casos de suicídio. As questões psicossomáticas são levadas Tem algum canal, na hora algum canal de que você prescrever tava um tratamento pichado, alguma coisa? homeopático pro paciente? Sintomas mais Tem uma coisa importantes. estranha. Sintomas de ordem emocional, mudança de comportamento, né? São sintomas sensoriais. A mãe fala, doutora, tá estranho, ele começou a ficar irritado, ou muito caidinho, entendeu? Ou muito agitado. Então, são esses sintomas, né, que a gente vai considerar como os mais importantes na escolha do remédio. Aí você vai fazer essa similitude, né, essa escolha, essa triagem dos sintomas emocionais, depois dos sintomas gerais e dos sintomas físicos. Depois dessa identificação dessas três áreas, é que você vai ver que remédio cobre essa totalidade sintomática. Porque E geralmente é um remédio só, um medicamento só? pode ser depende do caso. Se você conseguir, né, um medicamento, seria o ideal. Mas, às vezes, o paciente não está acostumado com a observação dos sintomas, você pode usar mais medicamentos. Porque a lei da semelhança, que é a lei que embasa a homeopatia, ela pode ser aplicada em vários níveis. Elas podem ser praticadas pela totalidade e também pode ser praticada somente a nível físico, como é o caso de uma epidemia, né, que você descobre o gênio epidêmico, que é o Sim. medicamento que cobre a maior parte dos sintomas na Sim. população, e você dá aquele medicamento. Mas o ideal é que ela contemple
essas 3 áreas de atuação, né? Qual foi a importância de se dedicar um dia em nível nacional para a homeopatia? Muito importante, porque a homeopatia, embora ela tenha esse tempo todo de atuação, 200 anos, no Brasil já está há várias décadas também, as pessoas ainda não conhecem, muitas ainda não conhecem a homeopatia adequadamente, existem muitos mitos, muitos tabus a respeito da homeopatia. A homeopatia só serve para isso, para aquilo, para casos leves, a homeopatia é lenta. A homeopatia, eu tomo chá, então faço homeopatia. Então, existem diversos mitos, né, que as pessoas não conhecem adequadamente os princípios da homeopatia, a área de atuação, o alcance, os limites, tudo isso, né? Então, a gente sempre faz para que as pessoas se relembrem do que é a homeopatia e que possa ser divulgada e cada vez mais utilizada, né? E lembrando que a homeopatia não é medicina alternativa, isso eu acho que é importante falar sempre. Isso é extremamente importante você deixar claro, não é alternativo. Exato, que as pessoas usam esse termo pegou, né? Então, fala assim, medicina alternativa. Medicina alternativa, e não é, né? Alternativa é uma palavra que, assim, significa ou você faz isso ou você faz aquilo. E não é. Hoje em dia, a homeopatia, a gente fala que é uma medicina complementar, uma medicina, faz parte da medicina integrativa, não é? Inclusive da política nacional de práticas integrativas e complementares do SUS. A homeopatia está integrada às 29 práticas integrativas. Dentre essas 29, só tem 2 especialidades médicas, que são a homeopatia e a acupuntura. E tem outras práticas diversas, como a yoga, a meditação, musicoterapia, constelações familiares. A homeopatia é uma especialidade médica, faz parte do PNPIC, e ela, como é uma prática integrativa, ela pode se integrar com a medicina convencional, com outras práticas, com outras especialidades, sem problema algum, inclusive somando forças no benefício dos pacientes. A gente faz um rápido intervalo, no próximo bloco a gente segue falando um pouquinho mais sobre essa rede pública de atendimento, esse sistema disponível para a população, que deve ser gratuito, e outros temas relacionados à homeopatia. Sai daí, até já. Estamos de volta e há um ano o canil da Guarda Municipal de São Vicente foi reativado. De lá para cá, tem sido motivo de muito orgulho para a corporação. O repórter Carlos Lopes teve a oportunidade de acompanhar uma demonstração nas praças 22 de Janeiro e Tom Jobim. O treinamento e a eficiência dos animais impressionam. Petrus, Black e Thor são filhotes. Depois de 1 ano e meio de treinamento, vão reforçar o quadro da Guarda Municipal de São Vicente. O treinamento deles começa com 2 meses, né? E com 18 meses, ele está apto a estar saindo para a rua, para estar fazendo patrulhamento. E não para, eles treinam toda semana, entendeu? Não existe, com 18 meses ele está pronto para ir para a rua, mas depois o treinamento não para. Toda semana eles faz treino de agility, faz de abordagem, faz de faro, faz guarda, faz proteção. Atualmente, 5 cães adultos ajudam no patrulhamento ostensivo e preventivo da corporação. Abordagens, combate ao tráfico de drogas. Nesta demonstração, em pouco tempo, Chacal, pastor belga de Malinois, indica onde está escondido o entorpecente. Como prêmio, ganha uma bolinha. Muito bom, garoto. Pega. Aê, moleque. Braddock é outro integrante do time. Não é à toa que recebeu o nome de um protagonista de filme de guerra. Nesta outra simulação, o animal mostra agilidade em uma abordagem sem resistência. Cachorro aí, seu guarda. Não se mexe mais. Não se mexa mais. Não te pega. Não, seu guarda. Quando o suspeito está armado, tenta fugir e quando há reação. As demonstrações do canil chamaram a atenção de quem passava pela Praça 22 de Janeiro. Muito bom, muito interessante que vê que a guarda está bem preparada, bem treinada e acho que a população também vê o trabalho deles, que normalmente o cachorro fica mais em canil, reservado, então aqui junto com a população mostra o trabalho da guarda. Não sou daqui, sou turista, sou de Campinas, estar aqui prestigiando é bem interessante. Importante, né? Bom para nossa segurança também, né? E é bom também que é só sobre o comando deles, né? Pode passar do lado, igual passei a mão nele ali, não tem problema nenhum. Só sobre o comando que ele ataca. Só neste ano, os cães-guardas ajudaram em 9 prisões em flagrante. 3 delas com porte ilegal de arma. A bala de prata da GCM é o canil, é o que a gente tem de melhor aqui
É um pessoal, eles são dignos de elogio, eles são elogiados pela sociedade, pelas entidades, por todo mundo. Numa abordagem, qual que é a vantagem do cachorro sobre o homem? O impacto psicológico muito grande, né? Porque o cão, ele é muito ativo e ele não teme arma, ele não teme nada, entendeu? E ele age sobre comando. Se der o comando para atacar, ele vai atacar. Se der o comando para guardar, ele vai guardar. Assim como são considerados anjos de 4 patas, no caso, esses cães que foram mostrados são policiais de 4 patas e dão o tom do respeito que todo policial deve receber. E voltamos com os nossos convidados. Hoje é dia de Bom Dia Saúde, Dia Nacional da Homeopatia, e estão comigo aqui os médicos homeopatas Roberto Debski e Selma Freire. Você pode participar do nosso programa, fazer sua pergunta para os nossos convidados através do nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo desde as 8 horas da manhã. Doutora Selma, a gente estava falando aqui no intervalo sobre um movimento, assim como existe o Outubro Rosa, o Novembro Azul, na homeopatia também existe um movimento? Foi criado esse movimento verde, que é um movimento para que a gente está divulgando a evolução da homeopatia, né, a nível de pesquisas, né, que vem aumentando. Então, hoje a gente já tem um grupo que enredou para a vida acadêmica e que tem demonstrado pesquisas, né, uma linha de base de pesquisa muito importante, que é a pesquisa in vitro, a linha básica de pesquisa, mostrando que a homeopatia influencia na célula, no mecanismo celular. Então, essas pesquisas, eu fiz uma seleção e serão expostas hoje à noite na Associação dos Médicos. Então, dentre as principais evoluções da homeopatia, avanços da homeopatia, o que é uma grande marca? Tem uma grande marca da homeopatia, eu acredito que seja a pesquisa e a inserção dela nas universidades. Então, várias universidades do país já estão tendo a disciplina de homeopatia, né? Porque antigamente só tinha no Rio de Janeiro. Então, hoje a gente já tem em outros estados também a homeopatia, para que os alunos, né, os jovens, sim, conheçam os benefícios da homeopatia. Porque eu sempre digo que a homeopatia não tem que se chocar com outro sistema, tem que se somar. Porque ela é uma medicina integrativa. É uma medicina integrativa, então tem que se somar. Por quê? Porque na medicina convencional você olha para a doença. Sim. E a medicina integrativa você olha o paciente como um todo. O indivíduo. Então é super importante que você tenha essa junção, que acertar essas arestas, porque ela vai somar, ela vai promover mais saúde, vai inclusive economizar para os cofres públicos, né? Porque quando você faz uma análise assim situacional assim da vida do paciente hoje, na atualidade, você vê muito atendimento em pronto-socorro e pouco atendimento nas unidades básicas, né? Exatamente. Então, pouco atendimento preventivo e muito atendimento curativo. Então, com esse estímulo assim, do desenvolvimento da homeopatia, da acupuntura, das práticas integrativas, é justamente para que você reduza isso, para que você promova, fale mais de saúde do que em doença. A gente pode, então, dizer que o objetivo, assim como toda a medicina, de uma maneira geral, deve buscar, a homeopatia busca a prevenção. A homeopatia também tem um olhar preventivo, tem uma prática que fortalece e prioriza muito a prevenção. Porque nós sabemos que o processo de adoecimento, ele não aparece de repente. Sim. Você não chega, de repente eu estou com uma gastrite, ou de repente eu estou com câncer, isso não acontece. Isso é uma evolução e a pessoa começa, muitas vezes, nos sintomas, como a Selma já falou, assim, não estou bem, o meu sono está alterado, os sonhos, o apetite, né? Então você começa a sentir que não está bem. Às vezes você vai no médico nessa fase, no médico alopata, convencional, você fala esses sintomas, ele vai falar, vamos dar algum medicamento, um ansiolítico, ou vamos fazer alguns exames, não vai sair nenhuma alteração nos exames. Por quê? Essa doença ainda está numa fase que a gente chama de fase funcional. É uma fase inicial. Ela está não só na psique, mas no funcionamento. O corpo não está funcionando adequadamente. Tem algumas alterações. Isso, exatamente. Dores, né? E esses sinais, se você não tratar adequadamente, e não existe tratamento adequado para isso na medicina convencional, porque ela só trata só o sintoma, a pessoa vai evoluindo. Sim. Então, esses sintomas vão ficando mais graves, mais intensos. E chega algum momento, ela volta no médico, agora eu estou com... Aí faz um exame, agora você está com uma gastrite, realmente, olha, o teu fígado está alterado, enfim.
alguma alteração está aparecendo até uma doença lesional mais grave, como, por exemplo, um câncer, uma dor crônica, enfim, qualquer coisa dessa maneira. Aí você fala, agora você tem uma doença, então vamos tratar a doença e o sintoma. Sim. E a homeopatia, como a acupuntura, elas têm um olhar que pode atuar também nessa fase, mas que ela tem uma atuação muito importante nas fases anteriores. Então, na fase funcional, se você atuar com uma área, com a medicina, como a homeopatia, que consegue equilibrar esses sintomas e a pessoa como um todo, provavelmente ela não vai evoluir para a fase lesional. Então, isso é um ganho, porque eu costumo falar assim, o que é melhor? Você apagar um incêndio ou você prevenir o incêndio? Claro, não é? O que tem menos custo, o que deixa menos sequelas, é você trabalhar preventivamente. Do ponto de vista da prevenção, na nossa rede pública, se a gente for fazer uma análise da nossa região, eu tenho que fazer o recorte aqui para a nossa região, como é a rede de assistência que está disponibilizada para o cidadão que não tem um convênio médico ou que não pode pagar uma consulta particular e que opta pela homeopatia como tratamento integrativo? Então, a Selma até tem mais números sobre isso, porque ela foi coordenadora há muito tempo, não é? Ela sabe o número atual. Já fomos muito mais, né, Selma? É verdade. Infelizmente, hoje somos menos. Então, mas em 1988, eu fui convidada aqui no município para implantar a homeopatia na rede pública. Então, imediatamente, eu, com parceria com a Associação Paulista de Homeopatia, ele trouxe os professores para fazer uma reciclagem e um protocolo de atendimento na rede pública, para exatamente fazer mais a promoção da saúde, né? Trabalhar e fazer com que os pacientes não adoecessem e precisassem menos da atenção secundária, atenção terciária, que seria, no caso, não, exames e internação. Né? Internação. Então, começamos com um grupo de 5 pessoas, depois nós ficamos com 8 colegas na rede pública, né, mais ou menos, e assim a gente começava a atender, foi descentralizado nas unidades básicas. Então, teve uma boa aceitação da população, porque a anamnese homeopática e a consulta homeopática, ela tem uma relação com o paciente maior por conta dessa abordagem integrada, né, integral. Então, você consegue... O paciente fica muito satisfeito, tanto que eu estava ontem, vou apresentar hoje, a gente fez um questionário de satisfação do usuário e a gente mostrou assim o índice alto, né, muito alto de como que eles se sentiram bem, como que até porque essa consulta com um olhar mais atento é uma das maiores demandas de pacientes do SUS, eles se sentirem acolhidos. Isso é humanizar o atendimento, né? Então, a homeopatia trouxe muito isso de colaboração, né? Porque eu juntava. Então, como o Roberto falou, 80%, eu fiz uma avaliação na época, 80% das consultas eram consultas funcionais. Paciente que sente dor, faz exame, não dá nada e fica tomando analgésico, anti-inflamatório. E a gente sabe que todos esses medicamentos têm efeito adverso. Eles devem ser usados, mas não de forma contínua, né? Porque isso vai prejudicar a saúde geral. Então, o que a gente conseguiu com a homeopatia? Fazer alguns trabalhos dentro da rede pública, mostrar a eficácia dos medicamentos homeopáticos. Fizemos também estudo de pesquisa com dengue aqui no município, que teve bastante apoio assim, da mídia e da Faculdade de Medicina. Então, a gente começou a buscar maneira de mostrar a utilidade da homeopatia e a importância dela na atenção básica. E os resultados práticos, né? Claro, resultados práticos. Os resultados práticos. A gente começou a mostrar isso aí. Então, hoje à noite a gente vai estar mostrando isso na Associação dos Médicos. Esses trabalhos que a gente fez, o quanto que a homeopatia é útil, né? A acupuntura também, começou com a homeopatia, depois ampliou. Então, a gente atendeu muita gente, né? Foi um número enorme de pessoas. Eu lembro quando a gente começou a fazer uma campanha de homeopatia para os pacientes que naquela época não tinha como tratar, né? Não tinha um medicamento na rede básica para osteoporose. A gente fez uma parceria com um laboratório em São Paulo, Almeida Prado, e fez uma parceria também com a Multimagem, né, para fazer os exames. E a gente viu assim quanto que os pacientes melhoraram. A gente juntou uma série de estratégias, de ferramentas, né? Eles também faziam atividade física, tinha grupo de orientação em saúde e tal, mais o medicamento homeopático, e a gente observou o impacto, como esses pacientes melhoraram. Então, a homeopatia tem muito que somar, essa é a mensagem de Novembro Verde, né? E ela precisa ser utilizada. Mais utilizada, muito né? mais utilizada. Tem países que, nossa, a homeopatia está muito melhor a nível de institucionalização do que no Brasil. A gente fez um concurso público aqui, conseguimos um,
e só foi chamado um profissional, que foi o Roberto, né? Há muito tempo Foi já. ele tirou Há em muito primeiro tempo. lugar. Há quantos Já anos? tinha- Faz 26 anos praticamente. Dos pacientes que você atende na rede pública, doutor Beto, e que certamente você faz um acompanhamento, em quanto tempo existe a melhora dos sintomas? A melhora com a homeopatia depende muito do que o paciente traz, qual é a queixa que ele traz. Quando as queixas são funcionais, então alterações diversas de sono, dor, percepções, alergias, você tem um resultado muito rápido, inclusive em doenças agudas, que é um dos mitos, né? Sim. A homeopatia não trata a doença aguda, não, a homeopatia também trata a doença aguda, muitas vezes mais rápido do que a medicina convencional, não é? E agora, nas doenças crônicas, claro, teve um tempo de evolução para chegar até uma doença crônica lesional e precisa de um tempo de acompanhamento para a melhora, para o retorno dos sintomas, né, para a pessoa voltar a ter saúde. Mas isso não só com a homeopatia, também com a medicina convencional. Sim. Aliás, muitas vezes você tem uma doença crônica e a medicina convencional vai tratar a pessoa cronicamente para a vida Por inteira. exemplo, uma das doenças crônicas que atinge especialmente idosos, na maioria das vezes, é a artrite reumatoide. E que hoje é tratado, os tratamentos alopáticos exigem que o paciente ingira corticoides, que a gente sabe que a longo prazo trazem resultados e consequências ruins para o organismo. A artrite reumatoide pode ser tratada com homeopatia? Pode ser tratado com homeopatia, com acupuntura e com a medicina convencional. Então você vai ver, claro, dentro da individualidade desse paciente que vem com artrite reumatoide, mesmo que ele tenha talvez que continuar com a medicação que ele já faz, se você introduzir um medicamento homeopático, se você iniciar a acupuntura, ele vai melhorar do quadro clínico, vai melhorar da dor, dos demais sintomas, quem sabe ele pode reduzir a medicação que ele vem usando. Isso é o que a gente observa. Às vezes pode retirar a medicação, às vezes tem que continuar com a medicação, talvez numa dose menor, com menos efeitos adversos. Por isso que a gente reforça muito. A homeopatia ela vem para integrar, para ajudar. E você, as pessoas falam, eu já fiz de tudo, já tratei de tudo. Você já tratou com homeopatia? Não, homeopatia não. Fez acupuntura? Não. Então você não fez tudo ainda. Você ainda tem alguns recursos que você pode utilizar de maneira integrada, porque a gente precisa reforçar isso. A Selma falou, a gente reforça sempre. Não é alternativo, isso ou isso. Você vai fazer alopatia, você não pode fazer homeopatia. Mais isso. É isso, integrando a isso. E aí, quem que é o maior beneficiado? É o paciente. Porque você tem uma gama de recursos terapêuticos que pode ajudá-lo a melhorar com mais eficiência, de uma maneira mais rápida, com menos efeitos adversos. E a gente tem que pensar sempre no bem-estar do paciente. O que a gente vê na prática é que os pacientes chegam no consultório tomando 10, 12, 14 medicamentos. Sim. E com o tempo ele passa a tomar 1, 2. Então a gente consegue reduzir bastante os medicamentos usados. E os efeitos colaterais, E os efeitos, porque todo medicamento tem efeito colateral. Estou com um trabalho aí que é exatamente sobre isso. É que a gente precisa sempre do aporte do especialista, que a homeopatia tem que ser como é especialidade médica, ela tem que ser feita por um médico, porque o mais importante é você examinar o paciente, saber as limitações do método, saber quando você pode usar a homeopatia sozinha, quando você precisa associar com a medicina convencional, os exames complementares, quando necessário. Outra coisa importante, quando você começa a conversar com o doente, às vezes você diminui também a quantidade de exames que você pede. Claro. Porque outro levantamento que eu fiz de exames solicitados pelos colegas, assim, em geral, que os pacientes querem muito exame. E 80% não eram todos normais. Então, com a homeopatia, quando você solicitar um exame, você vai ver que se realmente o paciente precisa daquele exame, porque você vai saber o estilo de vida dele, vai saber o trabalho, o nível de estresse, as doenças que ele já teve, você vai fazer uma abordagem mais rica. Então, isso é muito importante e é uma coisa que contribui com a economia do país, né? Sem dúvida nenhuma, porque se você trata a prevenção, você evita gastos desnecessários, muitas vezes altíssimos. Altíssimos. Como, por exemplo, para você tratar um câncer numa pessoa. Verdade. O paciente já chegou num estágio em que precisa de uma intervenção mais agressiva e depois ele precisa de um acompanhamento. A mesma coisa dos pacientes obesos, né? Sim. Se vai, aí precisa de uma bariátrica. E às vezes depois de 5 anos ele tem novamente, engorda tudo outra vez. Por quê? Porque não é só a intervenção, ela não pode ser dirigida só à doença. Você tem que entender todo o processo, todos os fatores, porque todas as doenças são multifatoriais, claro, né? Então, tudo que contribuiu para que o paciente chegasse naquela condição.
E você tem que também fazer aconselhamento do paciente, orientar, ver o que você está comendo, como é que está a sua vida, como é que está a sua área de lazer. Conhecer o paciente, o Roberto fala muito sobre a roda da vida, né? Conhecer em todas as áreas como é que o paciente está distribuindo a energia dele, como é que está o nível de satisfação, para promover o quê? Promover saúde. Claro. Isso é o objetivo principal assim, desse trabalho que está sendo feito atualmente, com as práticas integrativas. É um trabalho que, com certeza, se for uma coisa organizada, tiver um planejamento estratégico e um acompanhamento, né, você vai ver o impacto disso na saúde da população. Porque até hoje... A gente ainda não vê isso. Não vê isso. A gente ainda trata a doença e não os sintomas, né? Não é verdade. Sim, a gente, claro, tem que ter o objetivo também de tratar a doença, mas não pode esquecer que essa doença acontece em uma pessoa. Exatamente. E toda doença tem uma função, não é? A doença tem uma função importante e até estudando outras áreas de atuação, que eu estudo também, a gente sabe que não adianta você querer excluir, erradicar a doença. Essa doença vem te mostrar alguma coisa. Sem dúvida. Às vezes vem mostrar o que você está vivendo, o que você está deixando de viver, como é que é o seu estilo de vida, suas prioridades. Então, a doença, ela vem cumprir uma função. A hora que ela cumpriu a função, se você olhou para isso e tratou de uma maneira adequada, integrada, essa doença não tem mais necessidade de pertencer a essa pessoa. Porque a doença, ela não caiu de paraquedas. Não. Fomos nós que desenvolvemos em nós uma doença como consequência de alguma coisa. Diretamente responsáveis. Com certeza, a doença não é nossa, mas a gente fala, mas eu não quero. Então vamos olhar para ela do jeito que ela precisa ser olhada, como algo que aconteceu na minha vida por alguma razão. Né? Ela não veio por acaso. Ninguém tem uma doença grave assim sem ter alguma função que ela vai te mostrar. Então você precisa. E aliás, as pessoas às vezes passam por isso e não aprendem nada. E aí se a gente passou e não aprendeu nada, a gente não vai ficar curado. Ela volta. Com certeza ela volta. Hoje a ciência está falando isso, né? Hoje a ciência está apontando, tem muitos trabalhos mostrando exatamente o que a gente está colocando aqui, né? Que assim, a doença, a genética a gente não pode mudar. Então, você traz essa herança, mas a expressão gênica, ela pode ser modificada pelo estilo de vida, pelas condições do ambiente. Sem dúvida nenhuma. O Bom Dia Baixada vai para mais um rápido intervalo. Não saia daí, até já. E estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. E já que o nosso tema hoje é saúde, atividade física com orientação é sempre parte da recomendação médica para uma vida saudável. Um projeto de surf para melhor idade tem chamado a atenção em Santos. O trabalho vai até ser apresentado em um evento mundial na Espanha. É cedo e a turma aqui já está animada. Tem muito sorriso, bate-papo, abraços. Mas as tarefas do dia começam logo. A primeira é reforçar a parafina. E para quem não sabe para que serve isso, o seu Francisco explica. A finalidade dela é para segurar os pés, para não escorregar, sabe? Então, quando você sobe a parafina, ela não deixa que você saia os pés fora da prancha. Parafina em dia, hora de esquentar na beira d'água. Exercícios de equilíbrio e polichinelo. Depois das instruções do treinador-chefe, bora pro mar. Uns vão de bodyboard, que é a pranchinha. Outros de longboard, o pranchão. É verdade que nem sempre o mar está para surf. E daí? O que vale é se exercitar, estar em contato com a natureza, se divertir. A Escola de Surf Sênior para a galera que tem mais de 50 é um projeto da Prefeitura de Santos que ganhou o apoio de uma empresa privada. O representante do patrocinador gostou tanto da ideia que mesmo tendo menos de 50, tá pensando em pegar umas ondas. E você já arriscou umas ondinhas aí? Pouco, né? Eu sou daqui, a gente tem que tentar. Então, eu prometi já pro Cisco que eu vou participar aí em algum momento da escolinha também. O coordenador é o Cisco Aranha, surfista de renome internacional. O Surf Sênior tem a intenção de promover qualidade de vida por meio do esporte. E o negócio deu tão certo que a turma vai apresentar o projeto no World Surf Series, evento que acontece na Espanha no final desse mês e reúne ações ligadas ao surf do mundo todo. E são mais ou menos 11 países que vão estar presentes. Vai ser uma conferência grande da World Surf City. E nós vamos levar o nosso projeto lindo lá, junto com todos os empresários, para mostrar o quanto é possível fazer. E depois de 1 hora de surf, o pessoal sai como da água? A gente sai do mar, a gente sai renovada.
Mesmo que a gente saia de casa, às vezes, com uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, que isso é normal na nossa cidade, quando a gente entra no mar e sai do mar, a gente sai renovada, sem dor nenhuma, sem nada. Foi a primeira vez que a dona Iracema pegou onda. Ela é só alegria. Eu tô apaixonada. É meu primeiro dia, mas não vou parar nunca mais. É ótimo. Eu espero fazer 80 anos aí dentro dessa água. Gostou do que você viu? Muito bacana. Quem se interessou deve ir até a Escola Radical de Surf, no posto 2, em Santos. O endereço é a Avenida Presidente Wilson, sem número. O horário de funcionamento é das 2 às 5h30 da tarde. Parabéns a todo o pessoal que leva saúde para a terceira idade. E voltamos com os nossos convidados. Hoje é dia de Bom Dia Saúde e falamos sobre homeopatia. Estão aqui comigo os médicos homeopatas, Roberto Debski e Selma Freire. Ainda dá tempo de você participar, fazer sua pergunta para os nossos convidados pelo nosso WhatsApp, que é o 13988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos simultaneamente ao vivo desde as 8 horas da manhã. Doutor Roberto, existe alguma contraindicação à homeopatia? A homeopatia não tem contraindicações absolutas. Você pode utilizar em qualquer idade, desde a gravidez, gestação, né, até a terceira idade. Claro que com um olhar para a pessoa que traz o problema, não é? E com essa noção que o médico vai fazer o diagnóstico, avaliar a doença, pedir exames se for necessário, vai ter essa consulta diferenciada em que você vai olhar para a pessoa na sua totalidade, para descobrir a doença, o diagnóstico clínico, por isso que tem que ser médico, tem que ser feito um diagnóstico clínico também, e saber o prognóstico, que tratamentos que você vai poder ou ter que integrar junto. Então não há uma contraindicação, mas o médico especialista, o homeopata, ele vai, atendendo esse paciente, saber o que é necessário ser feito, talvez junto com a homeopatia, né? E esse acompanhamento, porque a homeopatia ela cabe muito bem na atenção básica, né? Na medicina de família. É como se fosse uma medicina de família, porque você vai olhar esse paciente no seu estilo de vida, com quem ele vive, o que ele come, quais são as emoções que ele tem, né? Então, você fazendo esse acompanhamento dele, da família, a gente já trabalha há muito tempo na homeopatia, a gente trata famílias inteiras. Então, isso é muito positivo, porque claro que tem o olhar da pessoa. A pessoa vem e fala assim, olha, a minha relação é tal com meu marido, com minha mulher, com minha mãe. E às vezes você vem e trata essa outra pessoa e você tem o olhar do outro também. Então você sabe que essa rede interrelacional é muito importante no adoecimento e também no processo de cura, né? Tanto que os relacionamentos interpessoais fazem parte de você envelhecer com qualidade de vida, né? Então, podendo olhar para tudo isso, você sabe o que essa pessoa precisa fazer, né? O tratamento homeopático, o integrativo que você pode indicar para ela, e ela sente uma segurança e uma confiança muito grande, porque ela percebe que ela está sendo abordada como um ser humano, né? Como um ser humano integral na sua totalidade. Isso faz a diferença, tanto que a gente tem pacientes que vêm e continuam com a gente décadas, né? A homeopatia, ela é um dos caminhos para você envelhecer com saúde? Com certeza, com certeza. Você usar poucos remédios ou só usar medicamentos quando realmente necessário, né? E tomar remédios naturais e procurar ter um estilo de vida saudável, você consegue envelhecer com bastante saúde. Quando a gente pensa em homeopatia, a gente lembra daquelas bolinhas brancas, que tem que ser tomada de hora em hora.
É preciso tomar as bolinhas brancas de hora em hora? Não, isso aqui depende muito, claro. Se você tem uma doença aguda que você precisa de um estímulo maior para o organismo fazer a sua reação, né, o seu processo de cura, às vezes você tem necessidade de tomar o medicamento mais frequentemente, né? Mas ficou esse mito, né? Que a homeopatia tem que tomar tudo de hora em hora. As pessoas falam, mas eu não tenho tempo de tomar remédio de hora em hora, mas não é assim. A homeopatia tem maneiras diversas. Às vezes você toma um medicamento uma vez por dia, uma vez por semana, 3 vezes por dia, vai depender do que a pessoa traz, do seu diagnóstico, do seu quadro clínico, do seu quadro na totalidade, o médico vai prescrever. Mas isso aqui são raras as vezes em que você precisa. Geralmente em casos agudos. Em casos agudos que você tem que dar um estímulo maior por poucos dias até que a pessoa se cure. Porque caso agudo, assim, você tratou, tem que curar rapidamente. Sem dúvida, sem dúvida. Florais fazem parte da homeopatia? Não, não fazem parte da homeopatia, porque a homeopatia, ela parte de alguns princípios, né? Então, o primeiro princípio da homeopatia é a aplicação da lei dos semelhantes, que é uma lei que já é enunciada pelo pai da medicina, Hipócrates. E ela foi consubstanciada através da medicina convencional com as vacinas, né? Você dá um vírus atenuado para provocar uma reação secundária no organismo, para quando você sofrer a agressão do vírus, você já está com suas defesas, estão lá, sua proteção. Então, a homeopatia, o primeiro princípio da homeopatia é a aplicação dessa lei dos semelhantes, que pode ser parcial ou pode ser total, né? Você aplicando a lei. A segunda lei, o princípio da homeopatia, é a experimentação em indivíduos saudáveis. Então, assim, experimentar toda substância que é usada como medicamento homeopático, antes ela precisa ser experimentada para que os observadores anotem os sintomas que o paciente saudável relata. Aí você aplica, já sabe, os medicamentos é o repertório homeopático, é a matéria médica homeopática. Então, todas as substâncias, seja do reino animal, vegetal ou mineral, que foram estudadas, elas podem ser utilizadas aplicando a lei de semelhante. Hoje está usando também medicamentos convencionais. O homeopata vê os efeitos adversos, já tem trabalhos muito bom, mostrando assim, o tratamento da dor pélvica por endometriose com hormônio dinamizado. Olha. Então, se Hahnemann estivesse vivo, ele ia aproveitar todas essas substâncias que estão sendo usadas e iam dinamizar essa substância e ia para ajudar nos efeitos colaterais. E depois, o terceiro princípio, além da semelhança, é a individualização. Então, é observar as reações individuais, porque o remédio homeopático que pode ser bom para a Natália ou para o Roberto, pode não ser bom para mim. Então, observar como que cada um, quais são as características, como ele colocou, o Roberto colocou muito bem. Por isso que aqueles florais que ficam à disposição, que todo mundo pega, que fala que é para ansiedade... Eles podem atuar como um sintomático, eles ajudam, melhoram... Mas eles não fazem parte de um tratamento? De uma totalidade, não. Eles vão melhorar alguns sintomas. Podem colaborar com alguns sintomas no paciente, mas ele não tem a abordagem como a homeopatia tem, essa abordagem mais integral, não tem. Então, mas por isso que não é considerado medicamento homeopático, né? Qual que é a importância, doutor Roberto, da receita médica? É uma importância muito grande, porque se você tem uma prescrição, uma receita médica, significa que você passou numa consulta, foi feita uma avaliação com um médico especialista e ele indicou o medicamento ou os medicamentos que são apropriados para o seu caso, não é? Diferente de como você deu exemplo, como acontece você ir no balcão de uma farmácia, olha, tem um medicamento homeopático aqui para prisão de ventre. Aí vai lá, todo mundo toma aquele medicamento. Até, como a Selma falou, pode ser que para algumas pessoas colabore de alguma maneira, melhore. Pode ser que não aconteça nada. Pode ser que não aconteça nada. Por quê? Porque dentro daqueles medicamentos que estão naquele composto, naquele complexo homeopático, às vezes alguns vão ter a semelhança com o seu sintoma. Mas às vezes não há nenhum, porque a sua prisão de ventre, ou o que quer que você tenha buscado medicamento para, não se encontram medicamentos que tenham semelhança com o seu quadro. E aí não vai ter feito nenhum. Aí as pessoas falam, tá vendo, a homeopatia não funciona. Mas claro, não foi feita uma individualização. Porque você concorda? É muito mais fácil. Você faz um diagnóstico e você dá um medicamento que para todo mundo tem um efeito, do que você ter que individualizar a doença, os sintomas que vêm junto com a doença, o quadro emocional, alterações de sono, etc. Ou seja, uma abordagem que necessita de um olhar muito mais ampliado, que vai além somente do diagnóstico clínico. Então, isso precisa ser feito por um médico homeopata em uma consulta, que vai precisar de um certo tempo, né, até você chegar naquele medicamento que é mais indicado para tratar a totalidade. O diagnóstico clínico é muito importante.
Se o paciente não tem diagnóstico, fica difícil para o médico acompanhar a evolução dele, Claro. fazer um prognóstico. Então, às vezes, é uma grande preocupação assim, da comunidade científica é que assim, o paciente passa no médico, toma remédio, se automedica. Então, às vezes, ele deixa de diagnosticar precocemente algumas doenças graves. Sim. E aí o prognóstico dele fica pior. Por isso que o médico é muito importante no atendimento do paciente, mesmo utilizando medicamentos ou fitoterápicos, homeopáticos, porque está dentro do código de ética, né? O médico ele pode prescrever de acordo com utilizar todas as alternativas, todas as Sim. técnicas em benefício do paciente. Quais são ainda os principais mitos que giram em torno da homeopatia, doutor Roberto? Os que a gente mais escuta há décadas, assim, a homeopatia é lenta, primeiro. Ela não é lenta, ela pode ser, como eu já falei, muito rápida. No caso agudo, você tem que ter um medicamento de atuação rápida. Você não vai ficar tratando uma amidalite durante 5 anos, não existe isso, né? Então, até ela pode ser autocurável. Você trata doenças agudas rapidamente com homeopatia. A homeopatia só trata casos leves. Também não é uma realidade. Nós você falamos pode utilizar... que você pode usar a homeopatia, inclusive, em pacientes com câncer. Inclusive pacientes com câncer. Você não vai tratar o câncer como tratamento exclusivo da homeopatia, mas ela vai fazer parte dessa abordagem integrativa, onde muitas vezes você tem, por exemplo, a pessoa trata o câncer, faz uma cirurgia, toma químio, tem náuseas, tem efeitos colaterais no tratamento, efeitos adversos. Você vai usar a homeopatia para ajudar nesses efeitos colaterais. Você vai usar a homeopatia para ajudar no quadro emocional da pessoa, para melhorar a ansiedade, o estresse, enfim. Então, ela sempre vai poder ser utilizada. Esse é um outro mito, né? A homeopatia só serve para tais doenças. A homeopatia não pode usar junto com outros medicamentos, é um outro mito que a gente também vem por causa daquele termo antigo alternativo. Então, a gente reforça muito que ela é integrativa, complementar. Então, são várias ideias errôneas que as pessoas têm. Até por isso que a importância do dia da homeopatia. Sem dúvida. E a gente pode reforçar aqui o convite, né? Claro. Para todos que quiserem participar hoje, dia 21 de novembro, né? Na quarta-feira, na Associação dos Médicos de Santos, Associação Paulista de Medicina, que é na Costa número 388, às 19 horas, nós vamos fazer um evento comemorativo do Dia Nacional da Homeopatia. Todos que se tratam com homeopatia, todos que simpatizam, podem vir participar. A gente vai trabalhar junto com médicos homeopatas, farmacêuticos, dentistas, veterinários, os pacientes, usuários da homeopatia. A Selma preparou vários painéis de evidências científicas. Esses painéis são muito importantes para poder comprovar os efeitos, um pouquinho essa coisa, que a homeopatia não tem estudo, não tem pesquisa, e tem estudos, inclusive, muito estudo e muita pesquisa, estudo randomizado, muitos estudos. Eu selecionei uns estudos maravilhosos, inclusive mostrando assim a utilidade da homeopatia quando o paciente usa muitos medicamentos e tem efeitos adversos. Então, para minimizar esses efeitos adversos. Então, eu achei super interessante como que a homeopatia, os profissionais também que enredaram para a vida acadêmica estão se dedicando, né? Não tem, apesar de não ter incentivo, não tem verba, né? E aqui no Brasil não tem, mas eles estão se dedicando muito e tem uns trabalhos excelentes, mostrando já a atuação da homeopatia in vitro, né? Mostrando uma pesquisa básica, mostrando alteração na célula. Muito interessante. Então, quem tiver curiosidade hoje às 19 conhecer horas. Às 19 horas na Associação dos Médicos. Além de celebrar, né? O painel está lá e a gente vai celebrar também, vai ter uma festa. É a nossa especialidade, né? Que é algo que a gente precisa fazer. Pessoal, eu queria muito agradecer a participação de vocês. Eu acho que durante uma hora a gente falou aqui sobre um tema que é apaixonante e que precisa realmente ser olhado com mais carinho pelas nossas autoridades, porque quando a gente trata o indivíduo como indivíduo integral, a gente tem respostas muito melhores, né? Eu queria dizer aqui que os dois médicos são médicos conveniados da Unimed. Queria agradecer aqui o Cláudio Honor Carmo, que participou, que está nos assistindo. A Silvia Nunes, que diz, por favor, gostaria de ter o telefone dos médicos. Vou te passar em box o telefone deles, com a autorização de ambos. E também a Sandra Abreu, querida Sandra Abreu, está nos assistindo. Eu queria muito agradecer, doutor Roberto, a tua participação aqui conosco e a sua disponibilidade. Eu agradeço, Nathalie, por vir mais uma vez aqui no programa. Agradeço a Unimed que possibilitou, né? A gente está aqui também, a vocês, a Santa Cecília, porque é muito importante esse espaço, que é um espaço tão assistido, para que a gente possa divulgar a homeopatia e a qualidade de vida. Muito obrigada. Agradeço. Muito obrigada, doutora, pela tua participação e pela tua dedicação. A senhora me disse que são mais de 40 anos trabalhando em prol da homeopatia. Da medicina, né? Mas a homeopatia, mais de 30 anos, eu faço esse trabalho com muito amor, porque, assim, eu vejo na minha família e vejo em mim
os resultados, né, na prática e com meus pacientes, que me dá muita alegria poder ajudar as pessoas com um medicamento natural. Eu hoje não tomo nenhum medicamento convencional, só faço os exames de rotina, eu tenho uma vida saudável, então eu gostaria que todos tivessem também uma vida saudável. É isso que temos que perseguir, não é mesmo? É isso que temos que perseguir. Muito obrigada. Obrigada, Nathalie. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Nós voltamos amanhã com informação de qualidade, sempre de um jeito único. Durante todo o dia você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo, acessando o Santa Portal. Até amanhã. Tchau.